Ok, bem-vindos ao programa Políticas Públicas em Foco, dia 29 de março de 2025. O tema de hoje será a violência em um Estado democrático de direito. A fonte que nós vamos apresentar aos senhores do que é a violência descabida é do Brasil Paralelo, a fonte. Vamos assistir. Ela sabe que essa região tá braba, né? Mas eu nem... Vem cá! O Rio de Janeiro virou um paraíso infernal. Foi do pão de açúcar ao pão que o diabo amassou. Copacabana, antes princesinha do mar, hoje princesa aprisionada em seu próprio castelo de areia. Ipanema, que já foi garota de ouro, agora veste colete à prova de balas. No Maracanã só se ouviam gritos de gol. Hoje os gritos são de pânico por mais uma vítima. Santa Teresa, antes um refúgio boêmio, virou um labirinto de becos sem saída. Da bossa nova ao som de tiros. Bom dia. Do samba ao silêncio do medo. A Brasil Paralelo decidiu investigar a razão por trás dessas questões e falou com especialistas, ex-traficantes, policiais e moradores do Rio. Eu moro no Rio de Janeiro, irmão. Aqui é guerra diária. Rio de Janeiro, Paraíso em Chamas, é um documentário que foge da generalização do Rio de Janeiro como apenas um lugar de violência, buscando entender como a vida e a esperança se manifestam em um lugar tão contraditório. Sem ignorar as mortes, o medo, a profundidade de seus problemas e como isso reflete em todo o país. Dia 3 de abril, Rio de Janeiro, Paraíso em Chamas, estreia gratuitamente para todo o Brasil e com ele a chance de entender qual é o maior problema do Rio. Assista e reflita, porque amanhã pode ser tarde demais. Brasil Paralelo, onde há vontade, há um caminho. Ok. Bom, vocês acabaram de assistir uma matéria a respeito do Rio de Janeiro. Nós podemos nos estender por todos os estados da federação, ou quase todos os estados da federação, aonde passamos por isso, a população passa por isso, agoniza. E se nós nos debruçarmos nessa situação de violência e partimos para mais à frente, após as nossas fronteiras, nós veremos que o mundo está de ponta cabeça. Senhores, antes de passar a palavra para os nossos debatedores, Gilvanei, o qual eu cumprimento, e ao Samuel Antunes, eu queria dizer o seguinte: a insegurança quanto à violência no país afeta a qualidade de vida da população. Sim. Ela joga contra a saúde da economia quando do aumento de atendimentos nas unidades hospitalares, custo-benefício de moradias, carga de impostos maiores, como, por exemplo, segurança privada. Nós já pagamos impostos para garantir o nosso direito constitucional de ir e vir. E nós temos que pagar ainda a segurança privada. IPTU, porque o Rio de Janeiro, como diz o nosso debatedor Gilvanei de Souza, o Rio não tem comunidade. O Rio de Janeiro é uma comunidade. Portanto, IPTU, o que dizer do imposto predial e territorial urbano, quando todos os municípios do nosso estado agonizam, a nossa população dos municípios passam por toda essa violência descabida e que a nossa segurança pública, a falta de contingente, enxuga gelo, porque nós prendemos, nós cidadãos que temos o poder de dar voz de prisão também, garantidos pelo Código Penal, cidadãos que nós estamos dizendo. E quando nós prendemos, tem alguns que soltam. E soltam pessoas com 30, 40, 50 passagens na polícia. A qualidade de transportes modais afeta também.
As unidades da educação afetam porque ninguém quer deixar o seu filho à mercê da própria sorte, num ambiente que o seu filho não tem condição de ir e vir naturalmente, garantindo a sua integridade física, porque passa por comunidades e ainda são hostilizados até no meio da rua. Devido a essas áreas de risco, despesas extras entram, né, e rasgam o bolso das famílias. Essa é a grande realidade. Gilvanei, que com a palavra. Ok, Américo, Samuel, a todos que nos assistem. Bom, é complicado, né? Essa situação não está só no Rio de Janeiro, nós temos como base o Rio de Janeiro, porque é o local que nós estamos, mas se reflete em todos os estados. A violência hoje de um país tido democrático de direito é muito grave. Nós sofremos agressões, né, não só pela máquina pública constituída, mas pela marginalidade não constituída que também impõe à nossa sociedade situações verdadeiras, de verdadeiros absurdos. Então você tem uma comunidade Rio de Janeiro, onde, se você for para a Zona Sul, né, e áreas da Zona Oeste, como a Barra da Tijuca, o imposto é muito alto, né? E aí você vai para as áreas periféricas, o imposto é mais baixo. Mas hoje, se nós analisarmos, tanto essas áreas não periféricas como as áreas periféricas, a violência é igual. Hoje, você na Zona Sul ou na Barra da Tijuca, que é a Zona Oeste, mas é uma área da Zona Oeste onde só tem pessoas de um nível, né, social mais elevado, a violência é a mesma. Áreas da Barra da Tijuca, os cidadãos que moram nessas áreas são obrigados a consumir o que os bandidos fornecem, porque as empresas legalizadas estão sendo, digamos assim, eliminadas. Fornecimento de água, energia, internet, por aí vai, boa parte é fornecida por bandidos que cortam esses serviços das empresas legais constituídas e eles roubam esses serviços dessas empresas e fornecem à população que é obrigada a consumir. Ou ela consome ou ela não tem um serviço. Então, nós hoje estamos vivendo uma situação não só no Rio de Janeiro, mas no Rio de Janeiro, inclusive, tem servido de exemplo para outros estados essa situação, onde os bandidos de outros estados acabam tendo aqui no Rio de Janeiro uma faculdade, vamos dizer assim, né? Uma universidade do crime, que ensina como fazer e de que forma fazer. E esse banditismo, digamos assim, ilegal, não é só ele, não é só esse banditismo ilegal que afeta a nossa população, os nossos cidadãos. Você tem o banditismo legalizado, que são os governadores, prefeitos, né, e os supostos representantes dessa sociedade através do legislativo, no caso estadual, o deputado federal, no caso municipal, seus vereadores, né, e no caso de Brasília, os deputados federais e os seus senadores. Então, hoje, essas pessoas que estão aí supostamente para nos representar, trabalham cotidianamente, eu não estou aqui generalizando, tem uma minoria que está lá brigando, mas infelizmente a minoria não consegue combater essa maioria de indivíduos bandidos, marginais, corruptos, que trabalham cotidianamente para surrupiar o dinheiro do trabalhador, para dificultar mais e mais a vida do trabalhador. Eles deveriam estar ali para diminuir, né, ou melhorar a vida desse trabalhador, mas não. Eles criam a toda hora um mecanismo para meter a mão no bolso do contribuinte e tipo assim, e é obrigatório pagar, não tem como você pagar. E aí vamos para exemplos bem baixo, bem lá embaixo mesmo da pirâmide. A iluminação pública é um serviço prestado pelos municípios, que numa articulação em relação aos nossos supostos representantes, embutiram a cobrança da iluminação pública, que é municipal, na nossa conta da nossa fornecedora. Ou seja, o cidadão
entra na fornecedora, faz um contrato para que ela forneça a energia elétrica e você vai pagar, tem um relógio. Você consumiu X quilowatts, no final do mês você paga X quilowatts. A taxa de iluminação pública teria que ser uma cobrança feita pela prefeitura daquele território, mas não. O que eles fizeram, até por conta de incompetência deles, e eu estou aqui na Baixada e eu garanto que o Américo e o Samuel concordam e os nossos ouvintes vão concordar. Nós pagamos por lâmpadas que deveriam estar iluminando a nossa cidade, mas não estão. Lâmpadas que ficam apagadas ad eterno, mas ali é cobrado. Ou seja, vivemos em territórios às escuras, mas pagamos uma taxa de iluminação pública compulsória que foi agregada à nossa conta de energia de forma ilegal e marginal. E aí eu te pergunto, cadê os nossos representantes para bater de frente contra isso? Inclusive, na nossa iluminação pública, você tem a cobrança do furto, que a própria Light, em uma audiência pública, já demonstrou isso. Cerca de 30% a 35% da nossa conta de energia é agregada por conta do furto. Ou seja, nós que pagamos energia, pagamos por aquele que está roubando a energia. Isso é um crime. Aí você fala, ora, vivemos num país democrático, né, de direito. Mas que democracia é essa que condena o inocente a pagar a conta de um bandido, de um marginal, de um surrupiador, de um furtador de energia elétrica? É desse jeito que está o Brasil. Então hoje nós temos esses supostos representantes a toda hora criando bases legais para arrancar um pouco mais de dinheiro do nosso trabalho. E aí o trabalhador fica sem recursos para dar o mínimo para sua família. O trabalhador hoje não tem direito de umas férias, de passear com a sua família, de ter um lazer, de comprar um tênis melhor para sua filha, para o seu filho, ou de ter uma alimentação melhor. O trabalhador hoje tem que ir no mercado, escolher o produto mais barato, e mesmo o mais barato está caro. Quando vai comprar um tênis, uma roupa, tem que ser aquela mais baratinha, porque o dinheiro não dá. Por quê? Porque o dinheiro do trabalhador está indo para pagar toda essa farra que esses supostos bandidos representantes, e é assim que eu me sinto, sendo roubado por essas pessoas, que deveriam estar facilitando a nossa vida, mas que não, só prejudicam dia após dia. E essa agressão, né, nesse país democrático, ela se estende, porque o próprio cidadão, que não tem como combater tudo isso, acaba também se degladiando. Chega num transporte público, superlotado, precário, onde as pessoas que utilizam, os trabalhadores que utilizam esse transporte público, acabam se degladiando, um cotovelando o outro para poder entrar no transporte que já está lotado. Então vivemos num país onde você tem o seu suposto representante, né, com um discurso medíocre, hipócrita, egoísta, falando daquele banditismo não legalizado, mas que ele, se botar na balança hoje, o povo, o cidadão do Rio de Janeiro ou qualquer estado, botar na balança quanto custa para manter a máquina pública e quanto essa máquina pública nos prejudica, nos custa cotidianamente, se nós colocarmos isso na balança em relação àquela gestão marginal, que hoje nós temos a gestão marginal, a gestão bandida, que impõe toque de recolher, que fecha a rua, que bota barricada, que diz a hora que você vem ou que você vai, que você tem que piscar o farol 3 vezes, porque senão tu vai levar tiro. Ou seja, você tem uma gestão ilegal tomando conta de um território e tem uma gestão legalmente, entre aspas, constituída, que te rouba tanto quanto essa gestão ilegal. Ou seja, como pode os gestores públicos do estado do Rio de Janeiro e dos demais estados falar, por exemplo, do banditismo, da milícia, dos marginais desse ou daquele comando em um território se essa mesma gestão produz cotidianamente crimes bárbaros para essa sociedade que mantém e paga a conta? Eu poderia me estender isso aqui, inclusive, para a questão veicular, onde você compra um carro, mas não é teu e você tem que pagar imposto, para os pedágios nas ruas, que são absurdos, e no Rio de Janeiro chega a ser o cúmulo do absurdo, que é você ter uma estrada pedagiada dentro do próprio território do Rio de Janeiro, que é a linha amarela. Então, esse tema Américo França, ele é muito
importante e eu espero que a sociedade assista e reflita. Porque você, cidadão, que está nos assistindo, é que você mantém tudo isso. Você mantém quando você elege um indivíduo para supostamente te representar, mas que esse indivíduo vai lá para te surrupiar. E esse mesmo indivíduo não faz nada para combater aquele outro sistema ilegal, que também te surrupia, te rouba, te impõe todos os dias aonde você mora nessa comunidade chamada Rio de Janeiro. Ou seja, não temos como combater essa gestão marginal bandida na comunidade Rio de Janeiro. Por quê? Porque a gestão desse sistema legal constituído não está ali também para trabalhar para você, cidadão, em si, para se favorecer, se perpetuar no poder, enriquecer. O Brasil é o único país no mundo onde um gestor público, um representante da sociedade, em um único mandato, fica podre de rico. Fazendas, casas aqui e fora do país, é algo absurdo, e o trabalhador tendo que escolher o que comer, o que vestir. Fica aí uma reflexão muito importante para essa nossa sociedade. Como mudar esse sistema se você, quando vota, acaba alimentando todo esse processo? Câmbio. Ok. Se nós, conforme o Gil Bonetti bem disse, né, se nós fôssemos aqui estender esse debate no programa, nós teríamos muito tempo e alugaríamos, né, os nossos web espectadores para esse tema, apesar de que valeria a pena, com certeza. Mas eu acredito que, como o Gil Bonetti disse, o que foi expressado é para que nós possamos refletir. E ao final do programa, nós ainda teremos aí uma mensagem, certo, para reflexão, além do que já estamos discutindo. Samuel Antunes, com a palavra. Prezado Américo, querido Givonei, e a nossa tão querida audiência, o tema é, como sempre, né? O tema é o tema da atualidade, é o tema desse momento, é o tema que a sociedade brasileira está discutindo nas praças, vias, nas arruelas, mas também no recesso do lar. E nós estamos aqui, naturalmente, para ser voz da sociedade brasileira, que hoje está exatamente nesse momento discutindo, visando proteger-se, sobretudo, desse ato vil. Violência. A violência, como já dito, é um ato vil. É o ato de violar, sugere violar. Violar quer dizer deixar de cumprir normas, deixar de cumprir regras, infringir, desrespeitar, agredir algo ou alguém. Isso é violar algo, né? E a violência é exatamente o emprego da força física de uma maneira indevida. É uma ofensa moral. Pode ser também um abalo psicológico. A violência pode comprometer, e é fato, a liberdade individual dos direitos da primeira geração, como, por exemplo, atacar alguém de maneira bem objetiva e direta, cerceando essa pessoa dos seus direitos civis, dos seus direitos políticos. Constrangir alguém de forma ilegal, conforme nos moldes do artigo 146 do Código Penal, mas também, senhores, molestar, perturbar alguém da sua tranquilidade, da sua paz de espírito, por assinte ou por motivo reprovável, conforme o artigo 65 da Lei das Contravenções Penais. Portanto, a violência, a sua atuação sempre será em detrimento do ser humano, da vida, da pessoa, e por aí se vai. Agora, a filosofia, ela tem o seu conceito com relação à violência. A filosofia, ela diz que a violência a filosofia vai dizer que a violência é a prática expressa exatamente
por atos opostos à liberdade da pessoa. Ora, o filósofo entende que a violência é um dano. A filosofia vai dizer que é uma prática que vai ferir em cheio a pessoa humana. Logo, naturalmente, pelo conceito da ética, da filosofia, dos conceitos morais, a violência pelos conceitos dos bons costumes, na perspectiva teológica, não tem nada de proveitoso. Consequentemente, o seu agente nada tem de bom a oferecer, senão o que lhe é próprio. É fato. Então, nós precisamos entender que quem pratica violência tem que ser contido, retido, desde que no campo da segurança, da norma, da legalidade. O vil, o violento, ele não pode prosperar, ainda que com roupagem, com autoridade ou revestido de uma normativa local. O violento precisa sim ser contido. Interessante que nós precisamos entender ainda que, quanto ao conceito da filosofia, diz que a violência busca comprometer a paz de espírito, a tranquilidade da pessoa, e busca comprometer a ordem natural das coisas, o conjunto da obra que faculta exatamente a tranquilidade, a paz de espírito. Então, nós precisamos entender que tudo que mexe com a ordem natural das coisas, em que deseja o ser humano, que é a sua tranquilidade, comprometeu, isso é violência. E eu estava aqui nesse exato momento pensando, cerca de 3 séculos antes de Cristo, tivemos um filósofo que até hoje ele vive pelo seu pensamento, pela sua fala, pelas suas escritas, Aristóteles, o filósofo. Ele polimata pelo fato de dominar bem várias áreas, várias matérias, várias ciências. E quando ele fala, inclusive ele é parceiro de Platão, e quando ele fala sobre a violência, ele diz que a violência vem do interior do homem. Logo, não é exatamente a violência que escolhe o homem, mas é o homem que escolhe a violência. E nós vamos ver essa justificativa lá no conceito teológico, quando a pessoa conflita consigo mesmo, diz Aristóteles. Interessante ainda que Platão ele segue essa linha de Aristóteles, falando sobre a violência. É quando se tem um conflito dentro de si e o homem escolhe ser violento em detrimento da vida do seu próximo. Isso é muito grave, senhores. Quando a pessoa conflita com si próprio e escolhe ser violento. É a história, diz Aristóteles, do velho homem. Esse homem cruel que luta constantemente com o homem saudável que todos nós temos de nós mesmos. Nesse conflito interior, diz Aristóteles, nessa briga interior para fazer vencer o velho homem cruel e violento, ou o homem que vai prosperar e ser bom, ser generoso. Quem vai vencer esse diálogo, essa briga interna, essa porfia, esse conflito interno? A resposta é, vai vencer exatamente quem? Você, a pessoa, dê mais alimento, dê mais comida, dê mais atenção. Eu vou dar atenção ao velho homem cruel ou o novo homem? A resposta, o filósofo, ele diz que o homem, o enter, ele tem que escolher. Logo, agora entra a minha conclusão dentro da visão filosófica de Aristóteles. Aí a minha conclusão é que não é exatamente a violência que escolhe o homem, mas sim o homem que escolhe ser violento. Exatamente nessa proposta a ele conferida. Existe, e é fato, é um sabotador dentro de cada um de nós, senhores, que precisa ser contido, algemado a cada amanhecer. Sabotador, velho homem, homem violento, fique aí
armazenado, atado, retido e contido nesse momento. Você não vai prosperar. Ora, eu estou fugindo do foco? Não. Eu estou tratando da origem da violência e do violento para chegar exatamente de uma maneira mais objetiva no tema específico dessa programação. Esse violento, esse sabotador precisa ser contido. Agora, esse homem ruim, ele busca destruir tudo que de bom Deus colocou para todos nós. Então nós precisamos destruí-lo. Ou seja, a natureza desse velho homem que é o pecado. Aliás, na perspectiva filosófica, lá na missiva de Paulo aos Efésios, seu capítulo 4, no verso de número 22, diz o cano sagrado que o velho homem ele precisa ser vencido, dominado. E diz mais, que nós precisamos nos renovar no Espírito do Senhor, num bom sentido, e andar em novidade de vida. E também a missiva de Paulo aos Romanos, capítulo 6, verso número 4, diz a mesma coisa. Agora, não está em conjugação com a visão filosófica de Aristóteles, bem como na visão da filosofia. Já vamos atacar diretamente o tema na parte prática e do momento. Ora, existe um conflito. Então, a palavra do Eterno diz que eu preciso me conter, reter esse velho homem. Porque temos muitas autoridades, aquelas que dizem autoridades, e na verdade são, porque estão revestidos com aquele poder. Porque elas agem de maneira vil, com violência, passando por cima de normativas, colocando-se acima das leis, das normativas da Constituição, porque são pessoas vis, violentas. Um dia, essas pessoas, pelo vínculo da mentira, pelo vínculo do conluio, por aí se vai, escolheram serem violentas. E o violento, ele não quer saber, ele vai matar, vai diminuir, vai fazer o que ele quiser, desde que satisfaça o seu ego. E sabe, senhores, todos ou quase todos os segmentos da sociedade, os poderes, diga-se de passagem, já dito nessa seleta mesa, o legislativo, o executivo, o judiciário, as forças armadas, as demais instituições, em si mesmo, são intocáveis, ou deveriam ser. É fato. Mas agora, as suas autoridades, e é fato, atuam de maneira violenta. E quem diz isso é o excelentíssimo seu povo brasileiro. Muitos dos seus elementos, vítimas dessas violências, proclamadas por pessoas que deveriam, no mínimo, fazer valer o direito ou a paz de espírito da sociedade. Isto é lamentável, isso é triste. Nós precisamos entender que algo precisa ser mudado com rapidez. As autoridades que atuam com violência, ferindo exatamente o seio familiar, direcionando prática da sua conveniência própria, sem olhar sequer o direito daquela pessoa que está sendo violentada. Como é que isso vai refletir lá na ponta daquele praticante direto e objetivo da violência? Pense comigo, senhores. Uma pessoa violenta e cruel, aquela pessoa iracunda, com o poder na mão, com o cetro de comando na mão, com a autoridade, com a instituição, com o conluio em suas mãos, o que essas pessoas seriam capazes de realizar? Ora, é público e notório. São capazes, algumas, de matar, roubar, destruir. São aquelas pessoas que mentem, que oprimem, que acobertam a mentira e o mentiroso. Essas pessoas são aquelas que protegem o corrupto, o corruptor, legaliza a corrupção em termos, o roubo, o desvio de conduta, ignoram as leis normativas, a carta magna, o diploma maior, colocando-se superior acima de tudo e de quase todos. Ora, precisamos entender que quando as autoridades tomam, ou as instituições, a gente das instituições toma essa autoridade, essas medidas, lá na ponta,
a violência já está de uma maneira bem avançada, exatamente fazendo vítima a sociedade brasileira. E é o que nós estamos vendo, uma troca de valores. É o que nós estamos vendo, os agentes do bem, os agentes da justiça sendo aviltados, presos, retidos, contidos e favorecido exatamente o homem vil. O violento, naturalmente, ele não observa o princípio da justiça humana, do direito da vida, não observa. E quando isso acontece, e é fato, diz a sociedade que tem acontecido, e para terminar, a partir dali, o Eterno toma a sua medida e passa a agir como justiça, com a sua justiça, ainda que usando homens, é fato, e da justiça do Eterno, senhores. Ninguém escapa. Então, na prática, o que estamos vivendo lá, quem sabe nesse exato momento, onde o jovem está sendo violentado. Hoje eu recebi uma nota em que um garoto vindo do colégio, o rapaz foi lá, assaltou, tirou o seu celular e deu 2 tiros no rapaz hoje. Matou o rapaz, o aluno uniformizado, matou o aluno. Por quê? Cadê a lei? Cadê a justiça? Fica na conclusão de cada um dos senhores. Mas isso é lamentável, é triste, mas tem sim retorno. Basta a população, a sociedade brasileira tomar medidas sérias, firmes e contundentes. Obrigado, Américo. Ok, senhores. Bem, caminhamos para o final do nosso programa e gostaria de colocar o seguinte: mais uma violência no pacote do trabalhador. É o que eu gostaria de colocar. Mais uma violência no pacote do trabalhador, o verdadeiro cidadão de bem. Ou seja, o pé na porta do seu contra-cheque. É o que nós estamos agora vivenciando, quando o dia 17 começou a famosa declaração de ajuste anual. Declaração de ajuste anual. Que é o imposto de renda, onde entendo que salário não é renda, portanto não deveria ser colocado nesta seara. Ora, salário é renda? Fica aí a pergunta. Entendo eu ser um contrato bilateral entre patrão e empregado, do qual presta um serviço braçal ou intelectual, com isso sem a presença ou participação de terceiros. Fica aí mais uma violência que nós vamos nos deparar, porque além do imposto de renda, nós ainda, no que nos sobra do contra-cheque, nós temos outros impostos para serem pagos, né? O consumo do combustível, a compra de um item numa gôndola de supermercado, um item na farmácia e por aí vai. Gilvaneck, com a palavra e suas considerações finais. Ok, Américo. Vamos lá. A quantidade de agressões que sofremos pelos nossos supostos representantes, né, é algo tão grave. As pessoas, algumas percebem, outras percebem de uma forma que elas não percebem, mas perceberam. Parece ser papo de maluco, mas não é não. A pessoa entende o que está acontecendo. Ela consegue enxergar o que está acontecendo. E eu vou te falar, hoje, o cidadão, independente da classe social, ele não vê mais no representante público alguém que ele possa confiar ou contar. Tá? Não vê. Se você pega hoje um carro e vai, sei lá, comprar uma pizza, né, ir num local, comer uma pizza com a sua família, ou ir numa praia, num passeio, numa área de preservação ambiental, você automaticamente já vem na sua cabeça: rapaz, será que meu carro está em dia? Será que eu vou ser parado daqui até chegar lá? Será que o meu pneu tá bom? Será que eles não vão me parar e me cobrar por alguma coisa que eu nem sei o que é? Assim está vivendo a sociedade brasileira. Você pega hoje o seu carro e fica, sabe, num estado de espírito lastimável, porque você vai entrar numa rua
onde tem um monte de bandido para te roubar, te surrupiar. E não é só o bandido, esse bandido ilegal, o miliciano, o bandido desse ou daquele comando. É o bandido constituído legalmente que vai estar ali para te acharcar. São billets para Pedro, né, que é conhecida, sem legalidade alguma, de uma viatura com 2 indivíduos que param numa rua e começa a te parar e começa a ver um monte de coisa que quer te arrancar dinheiro. E aí você vai e tem uma outra blitz lá na frente que diz que está preocupada com a sua saúde, com a sua, né, com a sua vida. Mentira! Tá ali para te arrancar dinheiro. O bafômetro, não sei o que, já foi comprovado que até o teste do bafômetro pode falhar se você comer um chocolate ou comer isso, ou se o seu carro, você limpou o seu carro com um produto que tenha álcool, no teste você pode acusar positivo. Então, assim, é tantos absurdos que nós vemos. Aqui na Baixada, você vai, por exemplo, aqui, Seropédica. Rapaz, você tem o pardal eletrônico, você tem a lombada embaixo do pardal, o que é proibido, que a lei diz. Ou você bota a lombada para diminuir a velocidade, ou você bota o pardal. Uma das duas. Não, aqui tem as duas. Algo completamente ilegal, mas tá lá funcionando, roubando o cidadão. Agora, o prefeito salafrário, tá? E eu digo isso porque é de fato, porque se não fosse, faria diferente, né? É um indivíduo que não deveria estar lá. Você pega a via ali que corta o centro de Seropédica, botaram uns olhos de gato que parece assim, é olho de gato aquele tijolinho que fica no meio da pista para diferenciar o meio da pista. Mas se fosse uma bolinha, né, pequenininha, igual nós vemos na Dutra, por exemplo, né, que ali eu acho bacana, é só uma bolinha. Não, eles botam um olho de gato que é a metade de um tijolo. Junta um monte de areia no meio da pista. A quantidade de pessoas que sofrem acidentes por conta disso é algo absurdo. E aí você pergunta, cadê a gestão? Que se diz estar preocupada com a vida, com a saúde do contribuinte. Tá nada. Ela não tá nem aí, ela tá doida para que você passe um pouquinho acima daquela velocidade que ela estipulou para sua segurança, que é para mandar uma multa para sua casa. Então, como o Samuel falou, hoje vivemos um psicológico, sabe? Que você fica pensando 10 vezes em sair de casa. Não, vou sair não. Vou ficar em casa, vou comprar uma pipoca, vou alugar um filme ou ver, né, na Netflix, num lugar ou outro, vou assistir, porque, cara, sair da sua residência hoje para se divertir é algo assustador. Você não consegue sair da sua casa para se divertir porque é algo assustador. Você fica pensando, caraca, vou ser roubado pelo governo, pela prefeitura, pelo bandido que vai me parar para pedir. Rapaz, é coisa de maluco. Imagina como está o psicológico da nossa sociedade. Seja no Rio de Janeiro ou seja em qualquer estado brasileiro. O povo brasileiro está vivendo um psicológico assim assustador. Onde esse povo não tem mais a quem recorrer. Nós pagamos caro para manter um Ministério Público federal ou estadual, que serve para quê? Qual é o resultado que esses dois espaços estão trazendo para a nossa sociedade? Vivem perseguindo empresas privadas que jogam, por exemplo, esgotamento sem tratamento no Rio. Mas a prefeitura está aí. Você vem aqui para a prefeitura de Nova Iguaçu, Seropédica, Paracambi, vamos lá, são 5. Seropédica, Paracambi, Nova Iguaçu, Japeri, tem uma outra, Queimados. 5 prefeituras que recebem montanhas de dinheiro para tratar os seus esgotamentos sanitários, que jogam todo esse esgotamento sanitário sem tratamento dentro do Rio Guandu, onde a SEDAI capta esse esgotamento, trata e fornece para 70% da população do estado do Rio de Janeiro. Cometem crime cotidianamente todos os dias. Qual é a pena para esses prefeitos e esses secretários? 0. Mas vai uma empresa propositalmente ou não, deixar o seu esgotamento sem tratamento um pouquinho
cair no rio e a prefeitura souber. No outro dia tem a multa. Ou seja, como é que pode uma prefeitura multar uma empresa por poluir um rio se a mesma prefeitura não trata o seu esgotamento sanitário e polui esse rio cotidianamente? É exatamente isso que vivemos em nossa sociedade. O psicológico do cidadão carioca está chegando a um extremo tão grande que nós vemos as violências que andam ocorrendo nas nossas ruas. As pessoas estão se matando no trânsito, não estão se respeitando, estão partindo para resolver um problema pelas próprias mãos, porque já não estão aguentando mais. O bandido chega, te rouba, mata sua filha, seu filho, estupra sua mulher. Ele entra, sai, 15, 20, 30 passagens, como falou o Américo, continua cometendo crime e você fica preso dentro da sua residência, não pode sair de dentro da sua residência. E mesmo aquele que não foi agredido por essa situação, ele prefere comer uma pipoca, ficar dentro da sua casa ao sair para se divertir. E mesmo assim, muitas das vezes, o bandido pula o muro dessa residência, invade essa residência e comete o crime. E o cidadão? O cidadão não tem direito de se defender. Porque o Estado é que tem que garantir a sua segurança. Mas a própria Constituição nossa diz que, caso o Estado não possa, você, cidadão, tem o direito de se defender. Mas aqui no Brasil, não. Porque se você se defender, você vai para a cadeia. Se você matar um bandido que entrou dentro da sua casa com a arma ou com a faca para matar você e a sua família, você vai preso. Assim, é algo absurdo que você fica pensando assim, gente, que é isso? Então, o bandido entra na minha casa com uma faca ou com a arma, eu tenho que falar, não, dê uma facada aqui, para eu morrer logo, para não ver a minha filha ser estrupada. Eu tenho que falar isso, que eu não posso me defender, porque se eu me defender, eu vou preso. É esse o país que nós estamos vivendo. É esse o país que nós estamos vivendo. É algo que, se você parar para falar em países sérios, o pessoal fica assim, isso aí está acontecendo lá? Exatamente. Que bom que hoje o Brasil ele está sendo exposto lá fora. Que as pessoas lá de fora estão enxergando o que acontece aqui nos bastidores. Sabe? Que acontece ali no burburinho, que acontece na surdina. Que não é de agora, não. Isso vem acontecendo há muito tempo. Só que agora chegou num nível assim que é complicado, Américo. Eu vou parar por aqui porque senão nós vamos nos estender pra caramba e o programa já está extrapolando aqui a hora, né? Mas é horrível. Só para completar, para fechar, é horrível estar num país tão bonito, com um potencial maravilhoso, ficar preso dentro de casa, porque sair para ir num lugar bacana, bonito, hoje virou um risco no estado do Rio de Janeiro. Pessoas que fazem caminhadas em área de preservação ambiental são mortas e roubadas. Pessoas que tentam comer uma pizza hoje, vão para comer a pizza, não sabe se volta. É lastimável. Isso é o Brasil. Câmbio. Ok. Samuel Antunes, com a palavra e suas considerações finais. É lamentável, mas o Brasil tem jeito. O fato é que o excelentíssimo senhor povo brasileiro, vítima dos vis daqueles que lá estão no poder, assim como daqueles que são os operadores da violência exatamente nas ruas, e é fato, o excelentíssimo senhor povo brasileiro diz que basta, não aceita mais violência. Tudo isso é lamentável. O povo, o choro, naturalmente, é o dreno da alma. O povo, todos nós choramos, é o dreno. O choro faz bem, diz a ciência. O choro da emoção, da felicidade, aquele choro por uma surpresa, uma notícia boa, o choro do contentamento, o choro do amor, o choro fraternal. Enfim, esse choro faz bem à alma, é um dreno da alma. Mas o fato é que hoje a sociedade brasileira chora, e chora profundamente. O choro da agonia,
da ação do violento, do vil, da ação daqueles que deveriam, no mínimo, se conduzir como uma pessoa digna e assim não fazem. Hoje, a sociedade brasileira chora na qualidade de vítima, o choro da agonia, exatamente pela ação daquela pessoa que deveria, conflitando com si mesmo, deveria escolher ser uma pessoa boa. E planejou para si, escolheu para si ser uma pessoa vil, uma pessoa covarde, cruel, violenta, aquela que é capaz de matar, roubar, destruir, cercear a liberdade e, muitas das vezes, fazendo uso com um armamento em mão, fazendo uso exatamente com um instrumento produtor de morte, mas muitas pessoas também violentas, hoje sendo portadoras de cetro de comando, fazendo as mesmas malignidades, os mesmos atos de violência com uma caneta. É lamentável, é triste. A população, a sociedade brasileira pode sim tirar a caneta desse violento, o armamento e o poder deste exército paralelo que está aí promovendo a adversidade, a malignidade, tudo que contraria exatamente o desejo da sociedade brasileira. O povo quer liberdade, o povo quer exatamente usufruir da soberania, o povo que quer é ser feliz e produzir. É tudo que os violentos estão obstruindo. Portanto, fica aqui nas considerações finais o meu forte abraço, hoje de uma maneira especial, para a sociedade brasileira. Alerta, povo, alerta, para que possamos estar atentos e agir lá nas urnas, se for o caso, exatamente para mudar esse quadro e tirar quem hoje ostenta o cetro de comando de maneira distorcida ou aquele que ostenta uma caneta, ainda que com toga, ainda que com diplomações, mas trabalhando em detrimento da sociedade da vida, mas também que aquele que está no adorno, untado pelos poderes constitucionais, com uma arma pesada na mão, que está matando lá na sociedade, lá na avenida, o meu filho, o seu filho, os nossos filhos. Quiçá cada um de nós. Um abraço a todos e o meu muito obrigado. Ok, estamos findando o nosso programa, agradecendo a todos aqueles que nos assistem, os inscritos, os que vão nos assistir, agradecendo aos nossos debatedores oficiais do programa, Gilvaneike de Souza, Samuel Antunes, sempre pedindo encarecidamente a todos que nos assistem que deem a sua opinião, certo? O seu joinha, ou que critiquem o nosso programa, que participem do nosso programa, que façam, que criem temas para que nós possamos debater com a sociedade e se inscrevam no nosso canal. Este programa não é feito para meia dúzia, não é feito para holofotes. Esse programa é feito para a conscientização dos nossos irmãos pátrios e aqueles que aqui abraçaram o nosso país como a sua casa. Senhores, para findar, nós temos aqui uma palavra de Mahatma Gandhi, que, aspas, não é preciso entrar para a história para fazer um mundo melhor. Palavras de Mahatma Gandhi. Não é preciso entrar para a história para fazer um mundo melhor. E aí eu completo com o seguinte: o que quer dizer isso? As palavras de Mahatma Gandhi. Se somos iguais perante a lei, se somos filhos do Criador, não precisamos nos destacar. Tirar o foco daquele que, de fato, é o dono do universo. Portanto, fica aí para reflexão se nós queremos realmente nos destacar ou se nós queremos realmente respeitar aquele que nos criou e fazer um mundo melhor sem ver ninguém, sem ver aquele que é de uma crença religiosa, de uma doutrina religiosa diferente da nossa, aquele que
enxerga com outros olhos um país, uma democracia, um sistema de governo, mas que nós possamos ter direito a nos expressar para contribuir para um mundo melhor, para o bem comum, como diz o direito. Até o próximo programa. O trânsito do Rio de Janeiro é caótico, mas os motoristas enfrentam um perigo ainda maior que os engarrafamentos, os roubos. Recentemente, um mapeamento divulgado pelo Centro de Estudos de Segurança e Cidadania, Instituto de Segurança Pública e Delegacia de Roubos e Furtos de Automóveis revelou as ruas mais perigosas não só para quem dirige, como também para os pedestres. Embora recente, fizemos uma pesquisa com base em informações de 2017 até 2024. Vamos conhecer quais são essas ruas e a localização de cada uma delas. Os números são impressionantes. Apenas 21 ruas concentram quase 1/3 de todos os crimes envolvendo veículos na cidade. A lista foi baseada nas ocorrências registradas pela Polícia Civil do Rio de Janeiro. Estrada do Gabinal, na Freguesia. Rua Alexandre Calaza, em Vila Isabel. Rua Goiás, em Piedade. Rua Ana Nery, em Benfica. Rua Leopoldo Bulhões, em Manguinhos. Estrada Ademar Bebiano, em Inhaúma. Rua São Francisco Xavier, na Tijuca. Avenida Presidente Vargas, no centro do Rio. Estrada João Paulo, em Honório Gurgel. Rua Gonzaga Bastos, em Vila Isabel. Rua Leopoldino de Oliveira, em Turiaçu. Agora no top 10 da lista, Avenida Marechal Rondon, no Engenho Novo. Avenida Menezes Cortes, na Grajaú, Jacarepaguá. Avenida Dom Helder Câmara, que liga Benfica a Cascadura. Linha Vermelha, que liga São João de Meriti a Rio Comprido. Rua 24 de Maio, em Riachuelo. Avenida Francisco Bicalho, no Santo Cristo, zona da Leopoldina. Linha Amarela, que liga Jacarepaguá a Higienópolis e Bom Sucesso até Maré. Chegando no top 3, Avenida Edgar Romero, em Madureira. Avenida Brasil, que liga Santa Cruz até o centro do Rio. Como visto, a Zona Norte lidera esse deprimente ranking. E a campeã de roubos, com média de 1 roubo por dia, é a Avenida Pastor Martin Luther King Jr. Vamos conhecer um pouco dessa via, seus percursos e bairros que atravessa. A Avenida Pastor Martin Luther King Jr., antiga Automóvel Clube, na Zona Norte do Rio, lidera o ranking das vias mais perigosas do Rio de Janeiro. Ela tem 25 quilômetros de extensão e cruza diversas favelas, todas dominadas pelo tráfico de drogas, como o Morro do Juramento, Juramentinho, Complexo da Pedreira, Complexo do Chapadão, Para Pedro, Complexo do Acari, Malvinas, Rio do Ouro de Irajá, Primavera, Parque Proletário e Comunidade do Pedrosa. Além disso, ao longo do seu trajeto, existem 11 estações da linha 2 do metrô.
As estações são Pavuna, Engenheiro Rubens Paiva, Acari, Fazenda Botafogo, Coelho Neto, Colégio, Irajá, Vicente de Carvalho, Tomás Coelho, Engenho da Rainha, Inhaúma e Del Castilho. Até os anos 90, a Avenida Pastor Martin Luther King Jr. chamava-se Avenida Automóvel Clube, nome modificado em homenagem ao ganhador do Nobel da Paz de 1964. Vejam algumas fotos antigas da avenida. Sua extensão nos municípios de São João de Meriti e Belfor Roxo manteve o nome de Automóvel Clube. Em 2010, a Polícia Militar tentou minimizar a sensação de insegurança na região, implantando um batalhão de via no bairro de Irajá, em frente ao SEASA, o 41º Batalhão de Polícia Militar. Em reportagem do jornal O Dia de 2016, em 4 meses, a cada quilômetro, foram roubados uma média de 11 veículos na via. Além disso, a violência não se restringe aos assaltos e roubos de veículos. Os moradores de sua extensão também vivem oprimidos por guerras entre traficantes de facções rivais. E impactos dessa violência atingem também as estações de metrô, que sofrem paralisações constantes decorrentes de intensos tiroteios. A estação de Vicente de Carvalho, onde os criminosos entraram, fica próxima ao Morro do Juramento, uma das comunidades mais violentas do Rio. A proximidade e facilidade dos criminosos de acessarem a avenida e voltarem para as áreas dominadas pelo crime é um dos fatores da violência da região. A Polícia Militar faz patrulhamento constante na via. Mesmo assim, não é o suficiente para acabar com a sensação de medo e insegurança, porque não estão em todos os lugares ao mesmo tempo. E o que você pode fazer para evitar ser uma vítima? Algumas dicas podem ser úteis, como evitar dirigir em horários de risco, como o fim da madrugada. Mantenha seu carro na faixa da direita ou no centro da via e, sempre que possível, evite andar sozinho em ruas conhecidas pela criminalidade. A estação de Vicente de Carvalho, onde os criminosos entraram, fica próxima ao Morro do Juramento, uma das comunidades mais violentas do Rio. Motoristas viveram momentos de pânico durante um arrastão na noite de ontem na Avenida Martin Luther King, altura da favela da Galinha, em Inhaúma. Vai lá, o super-homem. Arrastão aí, rapaziada. Tomara o clube aqui agora, aqui, ó. Depois do metrô do Engenho aqui, ó. Traficantes do Morro da Pedreira, na Pavuna, incendiaram 5 ônibus na Avenida Pastor Martin Luther King, a antiga Automóvel Clube.
Todo mundo voltando. Arrastão no automóvel público, como sempre, né? Bora, sai do carro, bora, celular, meu celular. Dá aliança, tira aliança. Bora, tira aliança, meu. Bora, beleza? Bora, mano. Tá tampada a placa? Não. Sextou, hein? Arrastão, agora, aqui, ó. Frente o SESI. Quem? Me ajuda aí, hein?